Olá e bem-vindo a mais uma história chata para dormir. Se estas viagens noturnas lhe trazem um pouco de paz, considere deixar um gostei neste vídeo. Isso nos ajuda a encontrar outros historiadores sonolentos como nós. E se ainda não o fez, sinta-se à vontade para se inscrever e juntar-se à nossa comunidade. Então vamos lá. A história de hoje é longa, detalhada e projetada para acalmar a sua mente. É provável que você não chegue ao fim deste dia em Bubastes, mas não se preocupe, esse é o objetivo. Permita que a minha voz seja apenas mais um som no seu quarto, um guia suave para um lugar muito, muito distante. Agora, respire fundo, relaxe os ombros, deixe o peso do dia simplesmente dissolver-se. Vamos mergulhar suavemente na nossa jornada desta noite. Você está de pé à beira de uma cidade que pulsa com uma vida estranha e felina. O calor do sol egípcio, mesmo no fim da tarde, é como um cobertor pesado sobre os seus ombros. Mas não é desconfortável. É um calor seco, antigo, que cheira a pó, a pedra aquecida e ao verde úmido das margens do Nilo que serpenteia preguiçosamente não muito longe daqui. Este lugar é Bubastes, o coração do culto de Bastet, a deusa com cabeça de gato. E aqui, os gatos não são apenas animais, eles são a lei. A sua viagem foi longa, provavelmente desconfortável, e com certeza envolveu mais areia nos seus sapatos do que o recomendado por qualquer médico antigo ou moderno. Mas ao entrar nos arredores da cidade, o cansaço é substituído por um fascínio silencioso. Não há arranha-céus, não há ruído de trânsito. O som dominante é um zumbido baixo e constante de milhares de pessoas, misturado com o balido ocasional de uma cabra e o choro distante de um vendedor de mercado. Acima de tudo, há uma energia que sugere que toda a gente tomou o seu café da manhã, ou a sua versão antiga, que provavelmente era apenas pão e determinação. Mas o que realmente capta a sua atenção são eles, os gatos. Estão por todos os lados. Não como os gatos de rua assustados a que você talvez esteja habituado. Estes movem-se com uma confiança serena, uma arrogância que só pode vir de saber que se é adorado. Um gato de pelo cor de gengibre está espreguiçado num muro baixo de tijolos de barro, a observar o mundo passar com os olhos semicerrados. Outro, preto como a noite, atravessa elegantemente um pátio, ignorando completamente o comerciante que para e se inclina numa pequena reverência. Nos telhados planos das casas, suas silhuetas recortam o céu azul pálido. Eles não são animais de estimação, são mais como proprietários divinos que permitem que você exista no espaço deles. O ar cheira a uma mistura complexa. O cheiro do Nilo, o pó das ruas, o aroma de especiarias exóticas de um mercado próximo e, por baixo de tudo, o cheiro confortável de pão quente a ser cozido em fornos de barro. Você está aqui como peregrino, atraído pelas histórias do grande festival de Bastet, um evento renomado em todo o Egito e além. Os historiadores ainda debatem a escala exata do festival anual, mas os relatos falam de centenas de milhares de pessoas descerem o Nilo em barcas, a cantar, a beber e celebrar a deusa da alegria, da dança e da proteção. Você ainda não vê o templo principal, o famoso Templo de Bastet, que Heródoto descreveria como um dos mais belos do Egito, não pela sua grandiosidade, mas pela sua localização serena no centro da cidade, rodeada por canais. Por enquanto, você está nas ruas residenciais. As casas são modestas, construídas com tijolos de barro do próprio rio, com portas e janelas pintadas de cores vivas para afastar os maus espíritos. E em quase todas as portas há uma pequena tigela de cerâmica. Algumas contêm água, outras leite ou restos de peixe.
São ofertas, pequenos gestos diários de devoção que mantêm a cidade a funcionar em harmonia com os seus habitantes mais sagrados. Uma mulher sai de sua casa, vê um gato manchado sentado pacientemente perto da sua porta e coloca um pedaço de peixe na tigela. O gato pisca lentamente, uma vez, um sinal de aceitação. A mulher sorri e volta para dentro. É uma transação tão comum quanto respirar. Este é o ritmo de Bubastes, lento, deliberado e governado por uma reverência felina. Você começa a caminhar mais para dentro da cidade e a cada passo a escala desta devoção torna-se mais clara. Não é apenas adoração num templo, é um modo de vida tecido na própria estrutura da sociedade. E enquanto observa outro gato receber um abalo de cabeça respeitoso de um guarda da cidade, uma questão muito prática começa a se formar na sua mente. Uma questão que o levará ao cerne mais estranho e engenhoso segredo desta cidade. Você vira numa rua mais estreita, as paredes das casas de tijolos de barro criando um corredor de sombra bem-vinda. O som da cidade muda aqui. O zumbido geral desvanece-se, substituído por sons mais íntimos. O riso abafado de crianças a brincar num pátio, o ritmo constante de um martelo a bater em metal numa oficina próxima e o som suave e quase imperceptível de dezenas de patas a caminhar sobre a terra batida. As ruas não foram feitas para tráfego intenso, foram feitas para pessoas, burros e, aparentemente, para a procissão interminável de felinos sagrados. Eles olham para você com uma indiferença que levaria milênios a aperfeiçoar, uma arte que os seus descendentes domésticos ainda hoje praticam com uma habilidade irritante. Aqui, você testemunha a lei mais importante de Bubastes em ação. Uma pequena carroça puxada por um burro aproxima-se lentamente. O condutor não está olhando para frente, os seus olhos estão varrendo o chão à frente dele. De repente ele para. Um pequeno gato preto decidiu que o meio da rua é o local perfeito para uma lavagem matinal. O condutor da carroça não buzina, não grita, não faz qualquer tentativa de apressar o animal. Ele simplesmente espera, pacientemente. Outras pessoas que caminham atrás dele também param, formando uma pequena e silenciosa multidão. Todos sabem a regra. O fato histórico mais rígido dessa cidade é que matar um gato, mesmo que acidentalmente, era um crime capital. A sua vida valia menos que a deste pequeno animal a lamber a sua pata. Era a vontade de Bastet e, mais importante, era a lei para manter a Maat, a ordem cósmica. O gato termina sua higiene, estica-se demoradamente, lança um olhar desdenhoso ao grupo de humanos parados e segue o seu caminho. A vida retoma o seu fluxo. É uma demonstração de poder, tão absoluta e silenciosa que o deixa maravilhado. É difícil saber se o cidadão comum via cada gato como a própria Bastet ou simplesmente como um recipiente sagrado sob a sua proteção. De qualquer forma, o resultado era o mesmo. O gato sempre tinha prioridade. Aquele cheiro de pão que você sentiu antes está ficando mais forte. Você passa por uma padaria aberta onde um homem coberto de farinha está colocando pães achatados e redondos num forno de dúmulo. O calor que emana da porta é intenso e, claro, sentado no balcão, mordendo um pedaço de massa que lhe foi oferecido, está um gato de pelo branco e fofo. O padeiro parece conversar com ele, murmurando sobre o calor e o lote do dia. É uma cena de domesticidade bizarra e encantadora. Mas com tantos gatos, milhares e milhares deles vivendo em tal densidade, surge uma questão prática. Uma questão que nenhum papiro de louvor a Bastet parece abordar diretamente. O que acontece depois que eles comerem? O que acontece com os resíduos de um exército de divindades felinas mimadas? A sua mente moderna, treinada em saneamento e higiene, não consegue evitar em pergunta. Uma cidade inteira adorando gatos deve ter tido que lidar com as consequências menos divinas dessa adoração. Não há sinais de sujeira nas ruas. Na verdade, as ruas estão remarcavelmente limpas, mais limpas do que de muitas cidades antigas.
Não há um odor agradável além do ocasional cheiro de peixe seco ao sol? Como eles geriam isso? É um problema de logística que faria até um intendente romano suar frio. Um tidbite cultural obscuro sobre os egípcios era a sua obsessão com a pureza e limpeza, especialmente em contextos religiosos. A impureza ofendia os deuses. Então, como poderiam permitir que os recipientes vivos da sua amada deusa sujassem a sua cidade sagrada? A solução não podia ser simplesmente ignorar o problema, tinha que haver um sistema tão integrado na vida diária que um visitante como você nem o citaria à primeira vista. Você continua caminhando, agora com um novo propósito. Você não está mais apenas observando os gatos, está procurando por pistas. Você passa por uma casa onde uma criança pequena está sentada no degrau da porta, rolando suavemente uma bola de fios para um grupo de gatinhos brincalhões sob o olhar atento de sua mãe. A cena é pura alegria, uma personificação viva da deusa Bastete. Mas os seus olhos vão além da cena, para o canto de um pátio da casa. Ali, encostado à parede, está algo que você quase ignorou. Uma caixa de madeira, baixa, retangular, cheia até a metade de areia limpa e seca do deserto. Não parece nada de especial. Poderia ser para qualquer coisa. Mas enquanto você observa, um dos gatinhos se afasta da brincadeira, salta para dentro da caixa, faz o que tem que fazer, arranha a areia meticulosamente para cobrir seus vestígios e salta para fora, voltando a brincar como se nada tivesse acontecido. Não há cerimônia, não há ritual. É simplesmente prático. E, de repente, você percebe. Não é uma invenção. Não é uma tecnologia. É uma solução, nascida da observação e da necessidade. Eles simplesmente deram aos gatos o que eles fariam naturalmente no deserto. Eles trouxeram um pequeno pedaço do deserto para dentro de casa. E, ao fazer isso, sem querer, criaram a primeira caixa de areia do mundo. Não por conveniência humana, mas como mais um ato de serviço aos seus senhores felinos. A revelação da caixa de areia não é um momento estrondoso. É uma realização silenciosa. Um clique suave na sua mente que recontextualiza tudo ao seu redor. De repente, você começa a vê-las por todo lado. Não apenas nos pátios, mas também nos telhados planos, nos cantos das oficinas e discretamente colocadas perto dos mercados. São de madeira, de cerâmica, por vezes apenas uma depressão no chão forrada com pedras lisas. Todas cheias com a mesma areia fina e pálida do deserto. É uma infraestrutura invisível, uma rede de saneamento felina que mantém a cidade sagrada ritualisticamente limpa. É uma solução tão elegante e óbvia que parece quase ridícula que ninguém tenha pensado nisto como uma invenção. Foi apenas a coisa certa a fazer pelos gatos. Uma espécie de serviço de quartos divino em escala municipal. Você continua sua caminhada, sentindo-se como se tivesse descoberto um pequeno segredo da cidade. O caminho começa a alargar-se e o som ambiente muda novamente. O zumbido da atividade comercial está aumentando. Você está se aproximando do coração pulsante de Bubastes, o grande mercado que rodeia o recinto do templo. O ar fica mais espesso com novos cheiros. O aroma pungente de incenso de olíbano e mirra, queimado em pequenos braseiros por comerciantes que tentam atrair clientes, mistura-se com o cheiro doce de tâmaras e figos, empilhados em pirâmides precárias. Há um cheiro terroso de lentilhas e grãos em sacos de serapilha, e um cheiro salgado de peixe do Nilo, seco e salgado, pendurado em cordas. É um ataque sensorial, mas não é avassalador. É o som e o cheiro da vida, do comércio, da comunidade. As pessoas aqui movem-se com um propósito diferente. Os passeios lentos das zonas residenciais são substituídos por uma agitação mais focada. Mulheres com cestas na cabeça negociam ruidosamente os preços dos vegetais. Artesãos expõem suas mercadorias em esteiras no chão, sandálias de couro, potes de cerâmica, tecidos de linho tingidos de cores vibrantes. É um mercado como qualquer outro no mundo antigo, com uma exceção fundamental.
A mercadoria mais proeminente, vendida em quase todas as barracas, não é para consumo humano. São bugigangas, amuletos e estátuas de gatos. Há pequenas estatuetas de bronze de Bastet, algumas sentadas majestosamente, outras em forma de uma mulher com cabeça de gato assegurando um cistro, seu instrumento sagrado. Há amuletos de faiança azul e verde, pequenos o suficiente para serem enfiados em um colar, representando gatos em todas as posições imagináveis, dormindo, caçando, amamentando uma ninhada de gatinhos. Os historiadores encontraram literalmente milhares destes objetos, sugerindo uma indústria de souvenirs que faria qualquer loja de museu moderna se sentir um pouco inadequada. É o principal fato histórico sobre a economia de Bubastis. A sua prosperidade estava intrinsecamente ligada à peregrinação e à venda de ícones religiosos felinos. Você para em frente a uma barraca gerida por um homem idoso, com um rosto vincado como um mapa antigo. Ele acena para você com a cabeça, seus olhos brilhando com a sagacidade de um vendedor experiente. Na sua esteira, há dezenas de pequenas estatuetas de gatos de barro. Algumas são toscamente feitas, outras surpreendentemente detalhadas. Ele pega numa, representando um gato sentado com uma expressão de imensa dignidade. Para proteção na sua casa, diz ele em uma voz rouca, sua linguagem simples, mas a mensagem clara. Bastet vigia aqueles que a honram. Ao seu lado, um casal de peregrinos examina atentamente um amuleto. A sua devoção é palpável. Eles não estão apenas comprando uma recordação, estão adquirindo uma bênção, um fragmento tangível da proteção da deusa para levar para casa. É fácil ser cínico, ver isto como mero comércio, mas ao olhar para seus rostos sérios, você percebe que, para eles, é profundamente significativo. A linha entre o comércio e a fé é tão fina quanto um fio de linho. E claro, supervisionando toda a transação, sentado numa pilha de tecidos na parte de trás da barraca, está um gato de verdade, malhado e com uma orelha rasgada. Ele boceja, mostrando um conjunto impressionante de dentes, completamente indiferente ao fato de que a sua imagem está gerando a economia local. É o último influenciador não remunerado a viver a sua melhor vida muito antes do termo existir. Você decide comprar uma pequena estatueta de barro, não tanto pela proteção divina, mas como um bilhete para essa experiência. O vendedor a embrulha cuidadosamente em um pedaço de linho. Ao entregar-lhe a pequena encomenda, você sente o peso da história e do comércio em suas mãos. E ao se afastar, ouve o som metálico e ritmado de um cistro sendo agitado em algum lugar à frente, chamando-o para mais perto do centro sagrado de tudo. O som do cistro torna-se mais claro, um chocalhar metálico hipnótico que parece vibrar no ar. É um som projetado para agradar os deuses e purificar o espaço. Seguir o som é como seguir um fio invisível que o puxa através da multidão movimentada do mercado. As barracas começam a dar lugar a estruturas mais permanentes, e a própria terra sob os seus pés muda de terra batida para lajes de pedra lisas e gastas pelo passar de incontáveis pés de peregrinos. Você está entrando no recinto do templo. A atmosfera aqui é diferente. O barulho do mercado diminui, substituído por um murmúrio reverente. As pessoas falam em tons mais baixos. Os seus movimentos são mais lentos, mais deliberados. O ar ainda está pesado com o cheiro de incenso, mas agora está mais puro, menos misturado com os cheiros mundanos do comércio. Você passa por um portão monumental, flanqueado por estátuas que, embora gastas pelo tempo, ainda projetam uma aura de poder. E então você vê o Templo de Bastet. Heródoto não estava a exagerar. Não é o maior templo que você já viu. Não tem a escala colossal de Karnak ou Abu Simbel. A sua beleza reside na sua harmonia.
O templo principal ergue-se em uma ilha artificial, rodeado por 2 grandes canais que se desviam do Nilo, envolvendo o templo como braços protetores. Árvores altas, provavelmente plantadas pelos próprios sacerdotes, ladeiam as margens dos canais. As suas folhas verdes a oferecer um contraste exuberante com a pedra de granito vermelho do templo. A água nos canais é calma, refletindo o céu azul e a arquitetura elegante. É uma imagem de serenidade perfeita. Um oásis de calma no meio de uma cidade movimentada. Você atravessa a ponte, os seus passos ecoando suavemente na pedra. Do outro lado, entra-se em um pátio aberto. O templo propriamente dito está à sua frente, sua fachada coberta de hieróglifos intrincadamente esculpidos que contam histórias de deuses e faraós. A escala agora é mais imponente. Colunas maciças, com capitéis em forma de flores de papiro ou lótus, erguem-se em direção ao céu. A luz do sol cria padrões de luz e sombra que dançam no chão de pedra. E aqui, no pátio sagrado, o número de gatos aumenta exponencialmente. Mas estes não são como os gatos das ruas. Parecem diferentes, mais bem feridos, seus pelos brilhantes e seus movimentos ainda mais majestosos. Estes são os gatos do templo, a elite, a comitiva residente de Bastet. Estão esbrojeçados nas bases das colunas, a beber de tigelas de alabastro polido e a serem acariciados por sacerdotes e peregrinos. Seus gatos da cidade eram a nobreza local, estes eram a família real. Um fato histórico importante sobre estes templos é que eles funcionavam como grandes complexos econômicos e cuidados. Os gatos do templo eram cuidados por uma classe específica de sacerdotes conhecidos como guardiões de gatos divinos. Seu único trabalho era alimentar, cuidar e garantir o bem-estar desses animais. Era provavelmente o melhor trabalho do mundo antigo, sem chefes a micromanejar, apenas supervisores felinos que exigiam nepas e petiscos. Você observa um sacerdote colocar uma tigela de peixe cozido e leite em frente a um grande gato preto, que inspeciona a oferenda com consideração, antes de começar a comer delicadamente. É um serviço de 5 estrelas, com milênios de antecedência. A devoção aqui é profissional, organizada e profundamente enraizada na teologia do templo. E algures, nas profundezas deste complexo, além dos pátios públicos, encontra-se a razão por que tantos peregrinos fazem essa longa e árdua viagem, o santuário interior e os segredos ainda mais estranhos que ele guarda. Você move-se lentamente pelo pátio do templo, sentindo-se um intruso num mundo de rituais silenciosos e rotinas antigas. O ar está mais fresco aqui, à sombra das colunas colossais. Os hieróglifos nas paredes parecem observá-lo, as suas formas estilizadas de deuses e faraós contando histórias que você só consegue adivinhar. O som do sistro está mais distante agora, substituído por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo murmúrio dos peregrinos e pelo som ocasional de um miado suave. Você sente o peso de séculos de adoração neste lugar. Cada laje de pedra foi polida por incontáveis pés. Cada parede testemunhou rituais que se repetiam, imutáveis através das dinastias. O seu olhar seguia um sacerdote que transporta uma pequena tigela de oferendas para uma porta mais pequena, à margem do pátio principal. A sua curiosidade o leva nessa direção. A porta conduz a uma área menos grandiosa, mas não menos importante. É aqui que se encontra o berçário do templo. Uma série de salas e pátios mais pequenos dedicados ao cuidado dos gatinhos mais jovens e das fêmeas prenhas. Se o pátio principal era o palácio real, este é o anexo da maternidade divina. O ar aqui é mais quente e cheira de leite e linho limpo. Em pequenos recintos forrados com panos macios, ninhadas de gatinhos minúsculos tropeçam uns nos outros, os seus olhos ainda mal abertos para o mundo. As suas mães os observam com uma paciência serena, a lamber suas peles e a incentivá-los a mamar.
É uma cena de domesticidade pura, mas elevada a um estatuto sagrado. Sacerdotes e sacerdotisas movem-se silenciosamente entre os recintos, a verificar os animais, a garantir que tem comida e água fresca. O seu toque é gentil, reverente. Eles não são apenas cuidadores, eles são parteiras sagradas a supervisionar o nascimento da próxima geração de recipientes divinos. É aqui que você encontra um dos aspectos mais estranhos e comercialmente astutos do culto de Bastet. Um fato histórico que parece quase demasiado moderno para ser verdade. É a existência de cemitérios, de gatos e a indústria de mumificação felina. Os peregrinos não vinham a Bubastis apenas para prezar ou comprar amuletos. Muitos vinham para fazer a oferenda votiva suprema, pagar para que um gato fosse mumificado e enterrado no recinto sagrado em seu nome. Era o equivalente a patrocinar uma ala de um hospital ou ter o seu nome em uma placa de doador, mas em vez de filantropia, era uma forma de ganhar o favor eterno de Bastet. Os historiadores ainda debatem a mecânica exata desse sistema. Alguns acreditam que os peregrinos compravam um gato do templo, que era então sacrificado ritualmente mumificado. Outros, mais otimistas, sugerem que os peregrinos pagavam pela mumificação de gatos que já haviam morrido de causas naturais. A verdade é provavelmente uma mistura desconfortável de ambas. Seja qual for o método, o resultado foi uma indústria massiva. Escavações em Bubastis e em outros locais revelaram necrópolis contendo centenas de milhares de múmias de gatos, cada uma cuidadosamente envolvida em ataduras de linho, por vezes com máscaras faciais pintadas ou embutidas. Em um canto desse berçário você vê um sacerdote a examinar um gatinho que parece fraco. Ele segura-o gentilmente na palma da mão, murmurando palavras suaves. Há uma genuína preocupação no seu rosto. Contudo, a realidade econômica do templo paira sobre a cena. A vida e a morte desses animais estavam inexoravelmente ligados à saúde financeira do culto. Era um ciclo estranho. A vida era celebrada e cuidada com a máxima devoção, mas a morte também era um produto valioso, uma mercadoria sagrada. Você observa as famílias de peregrinos olhando para os gatinhos com admiração, as crianças apontando com os olhos arregalados. É provável que seus pais estejam negociando com um sacerdote o preço de uma futura oferenda mumificada. É uma mistura de ternura e transação que a sua mente moderna luta a conciliar. É como visitar um abrigo de animais onde a adoção e o serviço memorial são vendidos no mesmo balcão. Um tidbit cultural obscuro que complica ainda mais a imagem é que algumas múmias de gatos, examinadas por arqueólogos modernos, revelaram-se serem falsas. Ataduras elaboradamente envolvidas em torno de apenas alguns ossos, ou por vezes até de nada. A necessidade de satisfazer a demanda dos peregrinos pode ter levado a alguma criatividade empresarial por parte dos sacerdotes. Saindo do berçário, você sente que desvendou outra camada da cidade. Bubastis não era apenas um centro de fé, era uma máquina econômica complexa, alimentada por devoção e pelos seus subprodutos mais macabros. O ciclo vida, morte e vida após a morte não se aplicava apenas aos humanos no Egito, aplicava-se também, e talvez de maneira mais lucrativa, aos seus deuses de quatro patas. Enquanto o sol começa a baixar no céu, lançando longas sombras pelo pátio, você sabe que o dia está chegando ao fim. Mas o evento principal, o ritual noturno que atrai a maior parte da atenção, ainda está por vir. O sol poente tinge o céu de tons de laranja, rosa e violeta. A luz dourada do final da tarde banha a pedra do templo, fazendo os hieróglifos parecerem brilhar de dentro para fora. A maior parte dos peregrinos do dia começa a retirar-se, deixando o recinto do templo mais silencioso, mais íntimo. A agitação do mercado deu lugar a um murmúrio calmo enquanto os comerciantes arrumam suas mercadorias.
A cidade está a exalar um longo e lento suspiro, a preparar-se para a noite. É nesta hora mágica, o crepúsculo, que a energia do templo muda novamente. Uma procissão de sacerdotes emerge do interior do santuário. Movem-se em uníssono, as suas túnicas brancas a flutuarem silenciosamente sobre as lajes de pedra. Alguns carregam lâmpadas de óleo, as suas pequenas chamas a cintilarem na escuridão crescente. Outros transportam bandejas de prata com oferendas, pão, cerveja, flores de lótus e, claro, os melhores cortes de peixe e carne. Esta é a ceia dos deuses, ou, mais precisamente, a ceia dos representantes vivos dos deuses. Você recua para a sombra de uma coluna, tornando-se um observador silencioso deste ritual diário. A procissão não é para o espetáculo, é uma rotina solene, praticada da mesma forma todos os dias durante séculos. Eles se movem pelo pátio, colocando pequenas porções das oferendas nas tigelas em frente aos gatos do templo. Os gatos que pareciam estar dormindo erguem-se como se tivessem um alarme interno. Eles se aproximam das oferendas não com a pressa faminta de um animal de rua, mas com a dignidade expectante da realeza a receber o seu jantar. Um fato histórico crucial sobre a teologia do templo egípcio era que a estátua do deus no santuário interior era considerado o recipiente literal do espírito ou Ba do deus na terra. Os rituais diários de alimentar e vestir a estátua não eram simbólicos, eram vistos como a manutenção literal da vida do deus. Em Bubastis, este conceito parece ter se expandido. A estátua de Bastet no santuário era sem dúvida o foco principal, mas estes gatos vivos eram extensões da sua presença divina, mini-avatares que carregavam uma centelha de sua essência divina. Alimentá-los era alimentar a própria deusa. Enquanto a procissão continua, você nota algo que não tinha visto antes. Alguns dos gatos usam pequenos colares. Não são coleiras, mas sim adornos. Alguns têm pequenas contas de faiança, outros têm minúsculos amuletos de ouro ou prata que brilham à luz das lâmpadas. Um gato preto particularmente grande e imponente, sentado no topo de um pequeno pedestal como se fosse o seu trono, tem um colar com uma única pedra de lápis lazuli, um azul profundo que contrasta belamente com seu pelo escuro. A questão de quem decidia que gatos recebiam joias e por quê é algo que provavelmente nunca saberemos. Talvez fossem os favoritos dos sacerdotes, ou talvez fossem considerados particularmente sagrados por alguma marcação ou comportamento. Este tidbit da joalheria felina é fascinante. Mostra um nível de individualização e afeto que vai além de um mero cuidado. Não era apenas um rebanho sagrado. Havia personalidades, favoritos, uma hierarquia reconhecida tanto pelos humanos quanto, presumidamente, pelos próprios gatos. É como a diferença entre um uniforme e um fato feito à medida. Esses gatos não eram apenas sagrados, eram celebridades. Você sente uma pontada de inveja. Esses gatos têm uma equipe de chefes pessoais, acesso a cuidados de saúde de topo, joias personalizadas e são adorados por milhares de pessoas. Eles não têm contas para pagar, nem reuniões a assistir. Sua única responsabilidade é existir graciosamente. É o plano de reforma ideal, e eles conseguiram isso antes mesmo da escrita ser comum. À medida que a última lâmpada é acesa e a última oferenda é colocada, uma calma profunda se assenta no templo. As estrelas começam a aparecer no céu de veludo escuro, mais brilhantes e claras do que você jamais viu em uma cidade moderna. Os sacerdotes se retiram de volta para o santuário interior para realizar os rituais mais secretos da noite. Os peregrinos que ficaram sentam-se em silêncio, meditando ou orando em voz baixa. Os gatos, agora saciados, começam a se instalar para a noite. Alguns se enrolando em cantos escuros, outros se empoleirando no topo de muros.
sua silhueta se tornando parte da arquitetura noturna. A cidade dos gatos está indo dormir, e você, um viajante do tempo cansado, sente o seu próprio corpo pedir descanso. Você encontra um lugar tranquilo em um banco de pedra e deixa a paz do lugar envolvê-lo, o único som sendo o tic-tac silencioso da história se desenrolando.